Gente, então, oficialmente agora, começando a nossa aula, vamos orar pra gente começar? Ah, a Luísa falou que vai entrar, ó, então ela deve estar por aí daqui a pouquinho. Alguém quer orar pra gente começar? Não? Eu oro. Ah, obrigada, Bia. Senhor Jesus, eu te agradeço, ó Pai, por mais esse dia. Eu te agradeço porque o Senhor tem me sustentado até aqui, ó Pai, mesmo em meio às muitas dificuldades, ó Pai. O Senhor tem preservado nossa vida, a vida daqueles que amamos. O Senhor esteja sendo, ó Pai, com aqueles que foram afetados direta ou indiretamente, ó Pai, por essa doença. E também, ó Pai, que o Senhor esteja guardando os corações de toda ansiedade, ó Pai, de todos os sentimentos ruins. Que o Senhor possa nos sustentar, ó Pai, para que logo nós possamos exultar em tua presença, ó Pai, o livramento dessa provação. Que o Senhor possa estar abençoando nossos corações e mentes, para que nós possamos estar aprendendo mais de Ti, ó Pai, fortalecendo nosso relacionamento contigo nessa aula. Abençoa a vida de quem? Dos professores, ó Pai, de todos os alunos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, gente, na aula passada, a Bia falou sobre as 10 pragas do Egito, sobre o tempo do povo no Egito e sobre a entrada na Terra Prometida, certo? Vocês lembram? Sim. Então, aí hoje a gente vai dar continuidade a essa lição, mas já quando o povo Moisés deixa de liderar, né? E aí Josué passa a liderar o povo. E aí o que aconteceu com esse povo, né? Mas antes eu queria fazer um exercício com vocês, vou copiar os Jantas, mas eu queria que vocês escrevessem aí nos comentários que vocês pensassem em alguma coisa que você disse que ia fazer e que você não fez. Então pode ser assim, pode ser uma promessa, tipo, eu prometi que eu ia lavar a louça pra minha mãe e não lavei. Ou alguma coisa que você lembra, tipo, eu prometi que eu ia na casa da minha amiga, mas aí o corona chegou e eu não consegui ir. Enfim, alguma coisa que você falou que ia fazer, mas não conseguiu. Ou não quis, enfim, ou mudou de ideia, alguma coisa assim. Tá bom? Pode colocar. Só agora dos exercícios online aí, né? Foi o Jonas que falou isso, a Bia, dos exercícios? Foi você, Bia? Não, eu tô como eu. Ah, tá. Falei, mas eu não falei, eu prometi que ia começar a fazer exercício físico em 2017 também até hoje. Ah, você começou em 2016, né, Jonatas? Não, eu não comecei. Eu entendo a piada, mas não, eu queria. Eu falo pela minha saúde mesmo, pelo meu joelho e tudo mais. Ah, é verdade, Jonatas. Cuidado do joelho aí. Acho que todo mundo tá falando disso tudo, a maioria. Prometi que ia estudar nas férias, essa promessa é difícil, né? Gente, ninguém estuda nas férias, não precisa fazer essa promessa. Tá, vamos ver. Então, eu prometi que ia fazer exercício físico. Eu prometi que ia fazer exercício, mas fiquei com preguiça. É verdade, aconteceu isso comigo ontem. Inclusive, eu tenho um canal lá que eu assinei ano passado, que eu era pra ser só de graça, mas aí eu paguei, o Will brigou comigo, mas enfim, agora eu tenho um canal. Então, quem quiser acesso, eu posso dar, tá? Porque é bastante exercício, mas é puxado o negócio. Tá, Luana, terminar de fazer os 1000 trabalhos que os professores estão passando. Ah, tá. A Bia, eu prometi a mim mesmo que ia tentar me organizar nos estudos. A Paulinha prometeu também que iria estudar todos os dias da quarentena. Nossa, ela foi bem. Todos os dias. Mas Não, mas dia de até domingo de não, sábado e Paulinha. domingo, olha. Ela é muito. Guarda o dia do Senhor. Sim. A Ana Bia falou que ela ia estudar nas férias. Todo mundo, né? Prometeu que ia estudar, ninguém tá estudando. Também Ah, é não tô estudando. difícil estudar nas férias.
Não tem como estudar nas férias. É difícil, verdade. Férias é difícil. Mas por que eu quis fazer esse exercício com vocês? Porque o que acontece? Depois que o povo sai do Egito, com Moisés liderando Moisés morre, né? E aí Josué que passa a liderar o povo. E aí, eles fazem uma promessa, uma aliança, que tá lá em Josué 24. A gente vai ler. Então eu queria que vocês abrissem lá em Josué 24. E aí, Luísa, você pode ler pra gente? Posso? Pode ler. Calma aí. Tá. O povo disse a Josué: serviremos o Senhor, nosso Deus, e obedeceremos aos seus mandamentos. Tá, então o povo fez uma aliança aí, né? Eles falaram para Josué que eles serviriam ao Senhor e obedeceriam a Deus. Mas aí o que aconteceu? Vocês acham que eles cumpriram essa promessa, essa aliança? O que vocês acham? Pode falar, Acho gente. Não, eles não cumpriram. Porque aí o que aconteceu? Eles iam entrar na Terra Prometida, lembra? Em Canaã. E aí, o que eles iriam fazer? Essa terra era uma terra com um povo muito diferente. E esse povo tinha muitos deuses e uma cultura de coisas que eles faziam que não agradavam a Deus. Então, Deus fala para eles, vocês vão entrar nessa terra, mas vocês não podem se misturar com esse povo e começar a fazer coisas malvadas igual esse povo faz. Vocês precisam ficar firmes e servir ao Senhor. E aí o povo fala, não, a gente vai servir a Deus. A gente só vai servir e obedecer ao Senhor. Mas aí o que acontece? Quando eles entram na Terra Prometida, eles esquecem da promessa, da aliança que eles tinham feito. Eles começam a fazer aliança com aquele povo. Então, assim, em vez de expulsar o povo da terra e tomar a terra para eles, que era o que eles deveriam fazer, eles começam a fazer aliança com aquele povo. Então, eles começam a se casar ali, entre eles. E aí, o que começa a acontecer? Eles começam a dar um jeitinho nas coisas. Então, assim, o povo lá da terra vinha com umas ideias erradas e eles começavam a comprar essas ideias. Tipo, tudo bem, a gente pode adorar a Deus, o nosso Deus, mas também se a gente adorar a esse outro santo, também não tem problema, porque são duas opções é melhor que uma. Então eles começam a fazer isso, a negociar a fé e a obediência que eles tinham ao Senhor com aqueles deuses estranhos e com aquele povo que, em vez já que eles não expulsaram o povo daquela terra, que era o mandamento principal de Deus, eles serem luz, né? Ou então serem luz na vida daquele povo, falando do Deus verdadeiro para eles, não, eles começam a trazer aqueles deuses falsos para a vida deles, né? E aí cada um começa a fazer o que achava que era melhor. E aí a gente vai ler mais um versículo e eu vou pedir para Paulinha, você pode ler, Paulinha? Juízes 17:6. Naqueles dias, Israel não tinha rei. Cada um fazia o que parecia certo aos próprios olhos. Eu queria chamar a atenção para essa última parte. Fala assim, cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. É aquela coisa, vocês já ouviram uma frase assim? Siga seu coração. Quem já ouviu essa frase? Eu já ouvi. Eu acho que muita gente já ouviu, né? Aqueles conselhos assim de amigos que falam assim, olha, você tem que seguir seu coração, o que o seu coração fala, você tem que fazer, não sei o quê. Mas não é bem assim. A Bíblia fala que o nosso coração é pecaminoso e ele é extremamente, desesperadamente corrupto. Então, se você ficar seguindo o seu coração, a coisa vai dar ruim, porque o seu coração é pecaminoso. E Deus alertou o povo quanto a isso.
Só que aí o povo começa cada um a fazer o que era certo perante seus próprios olhos. Então, eles pararam de obedecer à lei de Deus, eles pararam de ouvir o que Deus tinha para falar e eles começaram a fazer o que era certo aos olhos deles. E às vezes parece assim para nós, mas isso está muito distante da gente. Esse povo entrou numa terra estranha, onde tinha uns deuses estranhos lá, um povo estranho, e só que a gente está num contexto diferente, uma época diferente. Só que a verdade é uma só, que o povo começou a fazer o que era melhor para eles, ouvir o seu próprio coração. E a gente não está longe disso. Muitas vezes a gente ouve o nosso próprio coração. Quando a gente deixa de ler a Bíblia, quando a gente deixa de orar, quando a gente deixa de buscar o Senhor na nossa vida, a gente está seguindo o nosso próprio coração. E a gente não está longe do que esse povo fez. Talvez a gente não vai fazer igual eles, de construir um ídolo e adorar esse ídolo, de alguma coisa material, né? Mas quantos ídolos a gente não tem no nosso dia, né? Nosso próprio coração, muitas vezes, Calvino, né, que falou que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Então a gente está sempre fabricando ídolos dentro da gente, né? Às vezes é a nossa vaidade, às vezes é o nosso orgulho, às vezes é o nosso celular, às vezes é alguém mesmo que a gente coloca a nossa confiança, a nossa fé, ou a nossa... enfim, ou dedica todo o nosso tempo àquela pessoa ou àquela coisa. Então, a gente fabrica muitos ídolos e a gente tem que tomar cuidado com isso, porque muitas vezes o nosso coração, ele pode estar fazendo o que é reto aos nossos próprios olhos. E a gente tá vivendo assim e tá cômodo com isso. A gente tá acomodado. Então, assim, eu não ouço Deus e eu não quero, porque eu sei que obedecer a Deus implica eu abandonar muitas coisas que eu gosto de fazer. Então, assim, obedecer a Deus implica que eu vou tirar um tempo do meu dia para ler a Bíblia e orar. E isso não é legal para mim, porque eu tenho tantas outras coisas que eu preciso fazer. Eu tenho que estudar, eu tenho que ajudar minha mãe em casa, eu tenho que jogar, eu tenho que falar com meus amigos. Enfim, o nosso dia já tem muitas coisas. E aí, eu não quero tirar esse tempo para ler a Bíblia e orar, né? Então, isso é uma forma da gente fazer o que é reto ao nosso coração. Porque, de uma certa forma, você está dizendo assim, olha, eu não quero... Eu sei que Deus se importa comigo, eu sei que Deus me criou, eu sei que Ele quer ter um relacionamento comigo, mas agora eu tô um pouco ocupado para isso. E aí, muitas vezes, a gente se esconde na desculpa assim, eu não consigo ler a Bíblia, porque eu não entendo. Eu começo a ler a Bíblia, mas eu não consigo porque eu não entendo. Mas, na verdade, o que tá no fundo do nosso coração é assim, eu não quero entender, eu não quero saber, porque se eu souber, eu vou precisar obedecer. E obedecer implica em, muitas vezes, ter que olhar para dentro de mim, olhar para o meu pecado e olhar para quão feio eu sou, olhar para quão sujo eu sou. E eu não quero isso. Eu quero viver como se não tivesse pecado, como se tudo fosse bem, como se eu fosse uma pessoa boa, né? E o povo estava vivendo desse jeito. E aí, o que acontece? Eles fazem uma coisa muito séria. Eles quebram uma aliança com Deus. E isso tem consequências. E aí, eu queria também que vocês abrissem lá... Não, vamos ler aqui, ó. Juízes 2, 14 e 15. Eu vou ler. E o 20 também. Tá escrito assim, ó, no 14 e 15. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam e os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Porque por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. O 20. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse, porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que eu ordenara a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz. Então eles fizeram uma coisa muito séria. Eles quebraram uma aliança que eles tinham feito com Deus, e eles sofreram
a consequência disso, né? Quando eles iam lutar as batalhas, eles perdiam. E aí eles começaram a perder e fala que Deus pesava a mão sobre eles mesmo, porque eles precisavam sofrer a consequência do pecado, eles precisavam sofrer as consequências das escolhas que eles tinham feito, da desobediência. E com isso a gente aprende duas coisas, né? Primeiro, que Deus é justo. Deus é justo, tanto para abençoar quanto para julgar. A gente vive numa época hoje que todo mundo fala assim, a gente ouve muitas pessoas assim, Deus é amor. Deus é amor, então ele aceita tudo, ele aceita todo tipo de coisa, ele aceita todo tipo de amor, todo mundo tem que se amar, porque Deus é amor. Tudo bem, Deus é amor, mas não é bem assim, não é só isso. Deus é justiça, e ele não compactua com o pecado. Então, tem uma coisa muito interessante. Se a gente abrir lá em Deuteronômio 28, aí eu quero que todo mundo abra agora, por favor. Deuteronômio 28. Esse texto é muito legal. É, bem legal, né? Acho que só, se for possível, acrescentar, Claro. essa questão do Deus é amor, mas ele é justiça e tudo mais, tipo, é comum ouvir as pessoas falarem isso, e uma coisa que é importante destacar é que não, esse mas aí na frase não tá certo, né? Tipo, Deus, ele é amor e ele é justiça. O fato dele ser justo não muda o fato de que ele é amor. O fato dele punir o pecador, punir aquele que tem praticado o pecado, não é sinal de que ele é maldoso, só tá querendo punir porque ele é maquiavélico, sei lá, alguma coisa desse tipo. Mas é porque ele ama aqueles que têm conseguido andar fora do pecado. E ele ama ainda mais a sua própria santidade, ele ama a sua identidade, ele ama quem ele mesmo é. E é muito legal, tipo, conseguir entender isso, sabe? Essa completude, assim, tipo, o fato de que uma coisa não tá anulando a outra e, na verdade, essas duas coisas estão se somando para poder mostrar o quão perfeito é o nosso Deus. Sim, E até porque ele corrige aqueles a quem ama, né? Imagina se... Pensa se não tivesse correção, né? Pensa se não tivesse... Enfim, se não tivesse um certo e errado, se você pudesse andar por todos os seus caminhos à vontade e fazer todas as coisas que você tem vontade, tem desejo, sem alguém para te corrigir, né? Sem correção. Pensa em todas as correções que seu pai ou sua mãe já fizeram para você. Todas as vezes que eles já chamaram sua atenção. Se ele não tivesse feito isso, né? Como que teria sido? Como que teria sido seu caminho sem isso? Mas enfim, vamos continuar. Aí no 28, todo mundo abriu, gente? Acho que sim, né? Sim. É interessante porque, olha só, ele fala no 28, no primeiro, né? Ele fala das bênçãos decorrentes da obediência. Então, ele vai dar uma lista de coisas, de bênçãos que são por causa da obediência. Então, ele começa a falar assim, ó, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Aí ele vai falando, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito serás o fruto do teu ventre. Enfim, ele vai dando uma lista de coisas que decorrentes da obediência ao Senhor. E aí, lá no versículo 15, começa assim, ó, os castigos da desobediência. E aí ele começa a falar, será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os estatutos que hoje te ordeno,
Então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito será sua cidade, maldito o teu cesto, maldito o fruto do seu ventre. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes. Enfim, vem uma lista de coisas, de maldições, né, decorrentes da desobediência. E o povo sabia disso, o povo tinha conhecimento disso, assim como nós temos hoje. Então, assim, como cristãos, é nosso dever, nossa obrigação, digamos assim, estudar a palavra de Deus e conhecer isso. Porque o povo não tinha desculpa, assim, eu não sabia, mas eu não sabia. Não, eles sabiam. E a gente sabe hoje. E a gente tem a Bíblia, a gente tem a revelação de Deus, a palavra de Deus, para estudar e ler. E essa é a vontade de Deus, que a gente leia e conheça Ele cada vez mais. Né? Só que muitas vezes a gente se esconde nessa... A gente entra nessa de que, assim, eu não consigo estudar a Bíblia, ou eu não tenho tempo. Quando, na verdade, a gente não quer, a gente tem preguiça. Mas é importante a gente entender que virão consequências sobre essa escolha, sobre essa decisão. E eu não tô falando isso para ser mal, assim, né? Nossa, né? Tipo, nossa, tô sendo super mal, se a gente não obedecer, a gente vai pagar. Na verdade, assim, eu não quero ser mal, mas é o que a Bíblia fala. A desobediência é pecado e ela tem consequências na nossa vida. E a gente vê muito isso na vida das pessoas. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de observar, mas assim, a minha família, a minha mãe, né, meus tios por parte de mãe, eles não são convertidos. E eu durante ao longo da minha vida, assim, eu observei muitas escolhas ruins da minha mãe, né, muitas decisões ruins da minha mãe. E também observei ela sofrer as consequências do pecado. A nossa família sofreu as consequências do pecado, né? E, ao mesmo tempo, já observei também famílias que amam o Senhor, não são perfeitas, porque ninguém é perfeito, mas elas tentam buscar o Senhor e se ajustar no caminho de Deus. E como que os planos dessas pessoas prosperam. Por quê? Porque elas são boas? Não, elas não são boas, elas são pecadoras. Nós somos pecadores, mas a Bíblia, ela nos ensina a caminhar por um caminho de felicidade e um caminho de bem-aventurança, de sucesso, de prosperidade. Muitas vezes a gente fala isso e parece assim, não é não é algo místico ou mágico, mas é porque esse é o plano de Deus para nossa vida, esse é o propósito de Deus, que a gente ande nos caminhos dele e que a gente cumpra os propósitos dele. À medida que a gente vai se voltando para a palavra de Deus, lendo, aprendendo e amando mais o Senhor, porque você ler a palavra de Deus implica você conhecer mais a Deus e amar mais a Deus. E viver mais da forma que Ele quer que a gente viva. E isso vai afetando todas as áreas da nossa vida, gente. É uma coisa, assim, impressionante, muito legal. E muitas vezes a gente erra e cai e falha, mas é importante a gente ter consciência disso. Que esse é o caminho, é o único e verdadeiro caminho, né? Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Então a gente precisa levar isso a sério, porque a desobediência tem consequências. E assim, o povo também sofria as consequências da desobediência, né? Porque Deus é justo, Deus é amor, Ele é amoroso, mas Ele também julga seu povo. Então, Ele é amor e Ele é justo. As duas coisas. E aí, o que acontece? Começa, então, um ciclo, porque aí começa a época dos juízes, né? Então, o povo peca, o povo cai em pecado, então o povo entrou na terra de Canaã, começou a pecar. Aí, o povo manda um castigo. Então, vocês vão padecer. Já que vocês vão ficar pecando, eu vou mandar um
um castigo. E aí começou isso. Eles começaram a perder direto nas batalhas, eles começaram a perder aquela terra que eles tinham conquistado. E aí, nessa hora que o povo tá na pior, eles lembram do Senhor. Então eles começam a clamar, a orar. Deus, tira a gente dessa. Deus, a gente se arrepende. Deus, a gente precisa do Senhor. E aí Deus envia um juiz. Então, por isso que na Bíblia tem esse livro de Juízes. Essa época que foi justamente nessa época que acontecia esse ciclo. O povo pecava, Deus castigava, o povo clamava a Deus, Deus ouvia as orações do povo, enviava um juiz, um líder que ia guiar eles de volta para o Senhor e também ia vencer as batalhas. Eles viviam um tempo de paz, então Deus levantava o líder libertava o povo, eles viviam um tempo de paz, até que começavam de novo a pecar, voltavam de novo a fazer as coisas erradas, voltavam de novo a desagradar a Deus. Então, durante algum tempo esse ciclo aconteceu, e aí eu falo para vocês depois estudarem melhor o livro de Juízes, porque a gente não vai conseguir passar tudo aqui, porque é muito. Foram 12 juízes no total. E aí eu queria perguntar se vocês lembram de alguns. Escreve aqui no comentário, para mim saber que vocês estão acordados. Escreve aqui no comentário se vocês lembram o nome de algum juiz da Bíblia. Tem alguns famosos, assim, que eu acho que vocês vão lembrar mais. Pode escrever aí, gente. Os que vocês lembrarem. Vou esperar o pessoal falar alguma coisa. Tem uma mulher, tem... Alguns homens. Só tem uma mulher, o resto são homens, mas tem aquele do cabelão, lembra? Esse é famoso. Isso, Lu, A muito mulher bem. chama Débora. Débora, isso mesmo. Débora foi uma das juízes. Quem mais? Tem os menos conhecidos, né? Tem um que fez uma promessa muito esquisita. Jefté. Jefté. Então, ó, tem Débora. A história dele é bem Jefté. tem que tomar muito cuidado. Tem o Sansão, lembra do Sansão? Da Lila, que cortou o cabelo dele. O Sansão eu acho que é o mais famoso, assim, né? Que todo mundo lembra. E Gideão também, eu acho, mais ou menos. Não sei. Gideão também. Enfim, foram 12 juízes no total. E cada um deles tem uma história muito legal, muito interessante. Depois é legal vocês pesquisarem e lerem as histórias deles. Porque são histórias também que nos ensinam muito. Só que, principalmente, os juízes não eram santos. Eles eram pessoas escolhidas por Deus para liderar o povo, só que eles não eram santos, eles eram pecadores. E isso é importante a gente entender. Por quê? Porque por meio dessa ilustração, digamos assim, né, então assim, o povo pecava, clamava a Deus, pedia um salvador, Deus enviava um juiz, o juiz libertava o povo vivia em paz durante um tempo, até que eles começavam a pecar de novo. E aí Deus tinha que mandar outro juiz para lembrar o povo de obedecer ao Senhor, de seguir ao Senhor. Mas essa história remete à história maior, que é a história do Salvador principal das nossas vidas, que é Jesus, né? Então, Jesus, ele seria esse juiz, esse líder. A questão é, esses juízes, esses 12 juízes que passaram por Israel, eles não tinham poder sobre o pecado. Eles eram seres humanos pecadores. Então, o que acontecia? Eles faziam eles cumpriam o propósito do Senhor para eles, mas eles não controlavam o pecado, eles não controlavam a vida das pessoas. Então, as pessoas voltavam a pecar de novo e
E, enfim, o ciclo se repetia novamente. Mas aí, em Jesus, isso é diferente, porque o próprio Deus, né, ele se fez homem, então o próprio Deus, entendendo que o nosso pecado era muito e que nós não poderíamos pagar o nosso próprio pecado com a nossa vida, então ele se faz homem e vive entre nós. Ele não peca, né? Essa é a diferença dos juízes de Israel e do juiz principal das nossas vidas, que é o nosso Salvador Jesus. Ele não pecou, ele não tinha pecado. Então, assim, ele não tinha motivo para ser morto, enfim. Mas ele cumpre o propósito de morrer no nosso lugar. Então, ele morre pelos nossos pecados, inclusive aqueles que a gente ainda iria cometer, né? Inclusive aqueles que a gente vai cometer amanhã. Ele já morreu por eles. E... Eita, peraí. A Júlia entrou. Oi, Júlia, bom dia. E... O que eu tava falando? Peraí que eu me perdi. Enfim, Jesus Cristo, ele nos dá a salvação definitiva. Então, aquele povo, aqueles juízes, eles estavam, na verdade, ilustrando, não sei se é essa palavra, mas representando a libertação verdadeira e eficiente, que seria a de Jesus Cristo. Porque aí o próprio Deus, sendo Deus, morrendo no nosso lugar, se sacrificando por nós, ele toma o nosso pecado e leva para a cruz, né? Então ele vai ao inferno e sobe aos céus. Para quê? Para que a gente pudesse ter um relacionamento com ele. Então, para que o nosso coração, que é tão pecador, o nosso coração que é tão impuro, ele não pode compactuar com Deus que é santo, perfeito, né? Então, assim, imagina uma coisa que é muito branca e uma tinta preta. Não dá certo, né? Então, assim é a santidade de Deus e o nosso pecado. Deus não compactua com o pecado. Mas ele ama a sua criação, ele nos ama, ele nos criou a imagem e semelhança dele. Então, ele envia Jesus para morrer no nosso lugar e para reestabelecer esse relacionamento. Então, a partir de agora, o sujo pode ter contato com o limpo, digamos assim, né? Por meio do sacrifício de Jesus, a gente que é pecador, a gente que é tão sujo, igual eu estava falando, né? Se a gente for olhar para nós, para o nosso pecado, se a gente for olhar para tudo que a gente pensa, sente, faz de ruim, a gente vai ver que a gente é muito podre por dentro, que a gente está muito sujo, que a gente está cheio de pecado. Mas aí o que acontece? Jesus morre no nosso lugar para que esses pecados possam ser limpos da gente. Então agora a gente não tem desculpa para falar assim, para viver em pecado, né? Digamos assim, a partir do momento que você entende o sacrifício de Jesus e isso passa a fazer sentido na sua vida, esse sacrifício, esse amor passa a fazer sentido na sua vida, você não quer mais viver pecando, sabe? Você não quer mais desagradar a Deus, porque você entende que o preço foi alto, né? Que ele pagou um alto preço para que a gente pudesse ter esse relacionamento de novo. E como que esse relacionamento muda a nossa vida, transforma a nossa vida. Então, é isso. A revista entra também depois na história de Esther, mas eu acho que vai ficar um pouco comprido, então eu vou deixar essa parte para outro dia. Mas o que eu queria deixar para nós hoje é que nós somos esse povo. Muitas vezes a gente olha para o Antigo Testamento e fala assim, nossa, que povo chato, que povo teimoso, que povo que só reclamava, que povo que não ouvia a voz de Deus, não obedeciam a Deus. Imagina, eles eram escravos no Egito, eles viram as 10 pragas acontecer, eles saíram do Egito, Deus tirou eles da escravidão do pecado, da escravidão verdadeira, né, da escravidão literal, De Faraó. de Faraó, e levou eles para uma terra boa, sabe? Então, assim, Deus estava cumprindo o tempo inteiro as promessas dele,
E o povo, em vez de observar isso, olha, Deus é presente, Deus está cumprindo as promessas. Não, o povo só se desviava, o povo só desobedecia. E assim é na nossa vida também. Sabe, Deus tá fazendo as coisas, Deus tá presente com a gente, Deus tá cumprindo as promessas dele, Deus não muda nunca. Então, mesmo Deus que libertou o povo do Egito, é o Deus também que hoje nos liberta dos nossos pecados, é o Deus que tira o peso das nossas costas, é o Deus que ouve o nosso clamor, que ouve as nossas orações, ouve a nossa aflição. E muitas vezes a gente está longe desse Deus. E assim, a gente pode viver uma aparência de santidade que não é real. E isso é muito triste. Isso é a pior coisa que a gente pode fazer, porque viver uma vida de aparência não é o que Deus quer para nós. Ele quer um relacionamento íntimo, ele quer um contato, ele quer que você fale as coisas que estão no seu coração, as coisas que estão te incomodando, sabe? As coisas que estão acontecendo na sua vida. Não que ele não saiba, ele sabe, mas ele quer ter esse relacionamento. E muitas vezes a gente deixa de ter esse relacionamento com Deus porque a gente está tão ocupado vivendo a nossa vida, do nosso jeito, ocupado em fazer as nossas coisas, em administrar os nossos problemas, que a gente se esquece de quem Deus é, de que ele nunca muda, de que ele é quem nos criou, de que ele tem total soberania sobre as nossas vidas, sobre o mundo, sobre tudo que está acontecendo, enfim. E isso é prejudicial para nós, porque, primeiro, que nós vamos sofrer as consequências desse pecado. Isso é claro na Bíblia. As nossas escolhas têm consequências, então a gente vai sofrer as consequências do nosso pecado. Mas também, o que eu acho que é mais ruim ainda é que a gente vai deixar de aproveitar as bênçãos que Deus tem para nós. A gente vai deixar de viver os propósitos do Senhor para nossa vida. A gente vai deixar de viver paz. A paz que o Senhor tem. A paz que tem um versículo que fala, né? Que é a paz que excede todo entendimento. Você já sentiu essa paz que excede todo entendimento? Se não, você está perdendo, porque é uma promessa bíblica e as promessas bíblicas são reais e verdadeiras. Então, a gente tem que parar de perder tempo, assim. A gente tem que dedicar mais tempo às coisas de Deus, ao reino de Deus, às coisas do Senhor. E viver os propósitos dele para a nossa vida, né? Então, é isso. Aí, uma outra coisa que eu coloquei aqui, né, pra gente refletir também, é assim, o que a gente faz quando a gente considera uma ordem de Deus difícil demais de cumprir? Será que a gente se esconde, né, atrás do eu não consigo, mas na verdade eu não quero? Ou será que a gente fala como Daniel? Porque vocês lembram de Daniel? Daniel também foi um caso que, diferente desse povo aqui, Daniel foi para uma cidade estranha, com deuses estranhos, com um povo que não amava a Deus. Só que em vez de se contaminar com as coisas daquele povo, com o pecado daquele povo, não, ele escolhe viver para o Senhor, ele escolhe obedecer. Então, não tem desculpa. A circunstância não pode nos afastar de quem a gente foi criado para ser, né? Então, assim, as circunstâncias não só revelam quem a gente é de verdade. Daniel estava numa circunstância difícil, mas como ele agiu? A gente estudou José também, né? José, em muitos momentos, ele teve circunstâncias muito ruins. Só que ele não desobedeceu a Deus. Esse povo, eles estavam em circunstâncias boas, digamos assim, porque eles tinham entrado na Terra Prometida e Deus dá uma única ordem para eles. Olha, não se misturem com esse povo, porque esse povo tem costumes e crenças que não me agradam. E mesmo assim o povo vai lá e fica brincando com o pecado. Então isso é muito sério, isso é muito grave. A gente não pode ficar brincando com o pecado, a gente pode ficar flertando com o pecado como se fosse uma coisa não grave, como se... Porque muitas vezes eu acho que a gente faz isso também, a gente vai levando até o limite, né? Não, eu dou conta, eu consigo, mas não, pecado é pecado, a gente não pode viver como se fosse brincadeira.
Não é. É uma coisa grave, é uma coisa séria. Mas Deus também limpa os nossos pecados e limpa o nosso coração e nos perdoa. Isso é uma verdade maravilhosa, né? Então, tem a parte ruim, mas também tem a parte boa. E olha como é boa essa parte, que Deus morreu já pelos nossos pecados. Deus, ele se entregou no nosso lugar, ele nos ama. Então, assim, ele é amor. E a gente foi criado à imagem e semelhança dele, né? Que é um amor maior que esse, né? Criar alguém à sua imagem e semelhança, uma criatura que a gente é parecido com ele, né? Então, é isso. Vocês querem falar alguma coisa? A minha internet caiu, então não participei de parte da aula, mas eu tava pensando em alguma coisa. Eu até tava procurando um negócio sobre essa questão que você tinha falado antes, você falou depois, né? Disso da gente fazer coisas, a gente não querer fazer coisas como ler a Bíblia e etc. E uma coisa que eu tinha visto há um tempo que é muito importante é de a gente estar lendo a Bíblia mesmo quando a gente não quer, a gente não tem então indisposto, a gente tá orando assim, mesmo que a nossa oração seja tipo, Deus, hoje eu tô muito cansado, hoje eu não consigo fazer isso e aquilo, sabe? Porque do nosso coração mesmo, a disposição do nosso coração não é estar se dedicando à leitura da palavra, uma vida de santidade, etc. No nosso coração ele é pecador, então só pela graça de Deus a gente pode ser transformado e tá querendo mais essas coisas, mas mesmo quando a gente sente que a gente não quer, a gente tem que ir atrás daquilo porque a gente se distanciar dessas práticas só vai nos fazer mal e a gente precisa estar fazendo isso da mesma forma que a gente se alimenta, que a gente bebe água, porque a gente quer viver e a gente quer ter essa vida espiritual. E eu acho que essa questão que a Carol falou também, talvez eu esteja falando muito rápido, não sei, mas de estar Não, dá pra flertando com o entender. pecado, eu acho que é uma coisa que, assim, mostra já a disposição do nosso coração já tá errado, assim, né? Se você tá assim, eu não tô pecando, eu só tô indo ali no limite pra dar uma espiada ali, mas eu não tô pecando, eu não entrei nesse terreno. Mas você já tá mostrando que seu coração, ele tá com disposição, assim, pra, sabe, inclinações erradas. Então, é importante a gente estar tomando cuidado com isso. Mas era só isso que eu ia falar. Sim. Uma coisa legal que a Bia falou é que, assim, é pela graça, né? Então, é importante a gente entender isso também, que a gente não consegue por nós mesmos. Então, assim, não é autoajuda, né? Não é você que vai ficar falando e repetindo que você vai conseguir, que você é bom bastante, não sei o que, não sei o que. Não, é a ação do Espírito Santo de Deus. Só por meio da ação do Espírito Santo é que a gente consegue obedecer. A questão é, primeiro, eu tenho o Espírito Santo de Deus? Eu sou realmente, verdadeiramente convertido? Se sim, é o Espírito Santo que me convence do pecado. É ele que me convence que eu preciso mudar minha atitude, que eu não tô agradando a Deus. E só que assim, quem a gente alimenta mais? A gente alimenta a carne, a gente alimenta os nossos desejos pecaminosos, ou a gente alimenta mais o Espírito do Senhor? Porque às vezes a Bíblia fala disso também. A gente é convertido, a gente tem o Espírito Santo de Deus em nós, só que a gente vive com ele apagado. Então, assim, é como se ele não existisse. A gente dá tanto lugar à carne, a gente dá tanto lugar aos nossos desejos pecaminosos, às coisas que não agradam ao Senhor e deixa de alimentar o Espírito Santo de Deus. Então, esse Espírito fica apagado em nós. A gente não é luz, né? Mas quando a gente alimenta o Espírito, como a gente alimenta o Espírito? Com leitura bíblica, com oração, buscando o Senhor, tentando entender os propósitos do Senhor para a nossa vida, em oração, em leitura da Bíblia, enfim. A gente alimenta o Espírito Santo que há em nós e isso vai fazer com que a gente obedeça. Isso vai fazer com que a gente ande nos caminhos de Deus. Quer dizer que a gente não vai errar mais? Não, porque a gente é pecador. Então, assim, o pecado está em nós. A gente ainda vai pecar, só que a questão é, a gente vai
tentar viver em santidade, né? A gente não pode viver pecando, a gente não pode já ficar premeditando o pecado, a gente tem que viver em santidade, e o pecado tem que ser um deslize, tem que ser uma coisa que acontece que você fala, poxa, tô triste, tô chateado, porque eu tinha, sabe, eu tinha me comprometido a não fazer isso, e eu fiz de novo, eu caí de novo, então assim, pedir perdão mais uma vez e recomeçar, sabe? Mas a gente sempre fala isso pra vocês, e eu acho que é o mais importante. Relacionamento com Deus. É ser transparente com o Senhor, porque só assim, só ter conhecimento bíblico não adianta. A gente pode passar para vocês os conhecimentos bíblicos que a gente tem e também um pouco do nosso testemunho pessoal, mas cada um de nós tem que ter a sua experiência com Deus, tem que ter, assim, o seu encontro pessoal com o Senhor e os seus momentos de oração, os seus momentos de leitura bíblica, porque aí talvez o que a gente está falando faça mais sentido, né? Essa coisa de que da paz que excede todo entendimento. Só quem já sentiu essa paz sabe como é não estar em paz, né? Então, você já teve paz, mas se você não está em paz agora, você sabe que é porque tem alguma coisa errada. Então você precisa conversar com Deus, né? E falar com Ele. E esse é o ponto central, assim, acho que esse é o ponto mais importante. Busque a Deus, ore ao Senhor, não deixe esse tempo tirar o nosso foco do que é mais importante, das coisas sobre o reino de Deus. Porque as coisas aqui da terra são importantes e fazem parte do plano do Senhor para nós. Mas o reino de Deus é a nossa missão, o reino de Deus é o nosso foco, viver para Deus e viver para que o reino de Deus se espalhe nessa terra e chegue até as outras pessoas. Como a gente vai fazer isso? Essa é a questão, né? Essa é a nossa pergunta para Deus. E por isso a gente é igreja, por isso a gente está junto como igreja, porque a gente tem o mesmo propósito, a gente adora o mesmo Deus, então a gente, como igreja, juntos, a gente pode falar, olha, não estou conseguindo, não estou caminhando, você pode me ajudar? Olha, eu preciso de ajuda, eu tô errando sempre nisso, você pode orar por mim, você pode orar comigo. Enfim, isso é ser igreja, é a gente caminhar junto. Tá bom? Mas é isso. Vocês querem falar uma coisa? Eu não sei se eu vou estar acrescentando falando isso, mas nessa questão também que a Carol comentou quando ela leu o Deuteronômio 28, que é um texto que é muito bacana, tipo, da gente ler e entender que tudo isso que aconteceu com os israelitas ali, pelo fato de eles estarem desobedecendo a Deus, de novo, não foi uma cláusula com letrinhas miúdas no contrato que os hebreus assinaram, nem nada disso. Eles sabiam do que estava acontecendo, eles sabiam que se eles desobedecessem a Deus, as consequências viriam. E o problema foi que os líderes do povo judeu, eles estavam se esquecendo e tipo, começando a colocar as regras que eles mesmos queriam, e aí, por conta disso, eles foram, tipo, só descendo ladeira abaixo. Eles foram modificando as regras, dizendo que Deus não era tão importante, ou sei lá o que eles falavam, mas enfim, colocando outros deuses no meio da história. E a gente percebe como a influência dos líderes é importante, tanto para poder fazer com que a gente tenha sucesso, quanto para nos levar para o fracasso também. E é onde é que eu quero chegar com isso. Que a gente tenha cuidado com aquilo que a gente vê, por exemplo, nas redes sociais. É muito comum você ver pessoas compartilhando vídeos de algum pastor, algum líder, alguma pessoa com alguma autoridade, tipo, entre aspas, né? Tá ali com um papel superior e tá falando coisas que não tem nada a ver. Não é bíblico, não é verdade, não é nada disso. E a gente tem que tomar cuidado. E como a Carol e a Bia falaram também, né? A única forma da gente saber se isso é verdade ou não é tendo esse relacionamento com Deus. É tendo essa intimidade, esse contato com Ele. Então, por um lado, a gente tem que tomar cuidado com esses outros líderes que a gente vê por aí, que estão propagando mentiras. E também a gente tem que orar pelos nossos líderes, orar por aqueles que Deus
quem Deus tem colocado acima de nós, num certo nível, pelo pastor da nossa igreja, os pastores, os presbíteros, pelo pessoal que está na liderança, até mesmo aqui por nós professores, né, na aula dos adolescentes e tudo mais, é importante que a gente esteja intercedendo a Deus pelos nossos líderes. E uma curiosidade, assim, que dá para falar, é que, por exemplo, se a gente for pegar a promessa da punição, né, de Deuteronômio 28, da desobediência, a partir do versículo 53 fala: o cerco e a grande aflição que o ataque inimigo causará serão tão terríveis que vocês comerão a carne de seus próprios filhos e filhas, que o Senhor, seu Deus, lhes deu. Até o homem de coração mais gentil em seu meio não terá pena do próprio irmão, da esposa amada e dos filhos que sobreviverem. Ele se recusará a dividir com eles a carne que estiver devorando, a carne de um dos próprios filhos, pois não sobrará outra coisa para ele comer durante o cerco e a grande aflição que o inimigo trará sobre todas as suas cidades. Tipo, mano, um negócio muito pesado. Você pensaria que não aconteceria de nenhuma forma, certo? No povo que era o povo de Deus. Mas infelizmente aconteceu. Se a gente for lá para Lamentações de Jeremias, capítulo 4, versículo 10, vai falar: mulheres de bom coração cozinharam seus próprios filhos. Elas os comeram para sobreviver ao cerco. Tipo, aconteceu por conta da desobediência do povo de Deus. Por conta da desobediência e o fato de eles terem ignorado quem Deus era, todo o poder e toda a autoridade que ele tinha. E que Deus livre a gente de cometer esse mesmo erro. Que Deus Amém. esteja nos levando mesmo para poder transformar o nosso coração, nossa mente e viver segundo a vontade dele, não segundo a nossa própria vontade. É o título da aula de hoje, né, que a Carol falou no começo. Não siga o seu próprio coração. Que a gente não deseje seguir nosso próprio coração, mas que a gente saiba que o coração, né, a vontade de Deus é a melhor. E que, como a Carol falou também, que a gente esteja deixando o nosso coração aberto para o Espírito Santo fazer toda a transformação necessária. Amém. Amém. Vamos orar então? Você pode orar, Jonas? Claro sim. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, meu Pai. Obrigado porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem dado para nós tudo aquilo que a gente precisa, meu Pai. Muito mais do que aquilo que a gente merece, meu Deus. E principalmente, meu Pai, obrigado porque a gente tem a sua palavra em mãos, a gente tem conhecimento dela, a gente pode estar estudando ela nesse momento, Pai, nas nossas casas, e que ela sirva de verdadeiro instrumento, Pai, verdadeira referência para nós, para nossa conduta na nossa vida, meu Pai. A gente conhece a tua palavra, a gente tem ouvido, a gente tem estudado, meu Deus. Que a gente não caia no mesmo erro dos judeus ali na época dos juízes, meu Pai, de mesmo conhecendo, ignorar e acabar cometendo coisas tão terríveis, tantas atrocidades, meu Deus, tantos erros que a gente não consegue nem nomear, meu Pai. Nos livra disso, meu Deus, e que a gente possa ser mais fiel a Ti, que a gente possa ser mais sensível à voz do Teu Espírito, Pai, que está dentro de nós e está nos incomodando quando a gente está fazendo algo ruim, meu Pai, que a gente não seja surdo, meu Deus, mas que a gente possa se colocar pronto a ouvir e entender essa voz do Senhor, meu Pai. E que, acima de tudo também, meu Deus, a gente entenda e tenha confiança de que Jesus é o juiz perfeito, meu Pai. Mesmo que aquelas pessoas que estiveram ali no meio do povo de Israel fossem falhas e cometessem erros também, meu Pai, a gente sabe que o nosso Redentor, aquele que veio para nos salvar, ele é Jesus, ele é perfeito e ele já perdoou todos os nossos pecados, meu Pai. A gente tem essa confiança nos momentos de dificuldade, meu Pai, para poder desfrutar dessa paz que excede todo entendimento. E essa é a nossa oração, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, pessoal. Aí no desafio, eu achei bem legal o desafio, que é decorar o versículo do Mente e Coração na revista, né? O versículo é Provérbios 3:7. Não seja sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal.
É bem curtinho o versículo, e aí eu queria lançar o desafio para vocês, para nós todos que estamos aqui, né? A gente decorar esse versículo até o próximo domingo, para ter ele na nossa mente e no nosso coração. Então, o versículo fala: não seja sábios aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparte-te do mal. Então, que a gente possa ter essa verdade no nosso coração. Que a gente não seja sábio aos nossos próprios olhos, que a gente não fique se achando, mas que a gente ame e obedeça ao Senhor e também que a gente se afaste do mal todos os dias. Amém, gente? Amém. Então é isso. Acho que pode parar.